gostaríamos de cumprimentar todos os nossos leitores e leitoras, os internautas que acompanham a história do Jornal A Crítica. E hoje a gente faz parte desse programa, de um programa especial em comemoração aos 75 anos do Jornal A Crítica. O Jornal A Crítica que é lançado oficialmente no dia 19 de abril de 1949. E esses programas especiais a gente vai entrevistar, vai conversar, um bate-papo com jornalistas que ainda estão na redação de A Crítica, trabalhando atualmente, e profissionais que já passaram pela redação. Um deles, que está ao meu lado, o jornalista Wilson Nogueira, profissional que me trouxe também para trabalhar lá de Manacapuru, aqui no Jornal A Crítica. O Wilson, ele é natural de Parintins, ele é escritor, jornalista, cientista político, fez mestrado, doutorado e pós-doutorado na UFAM. O Wilson, em primeiro lugar, é muito bom te encontrar de novo. Conta pra gente um pouco como é que começou essa tua história com o Jornal A Crítica. Bem, primeiro eu quero agradecer aqui a direção de A Crítica, né, na pessoa da jornalista aruana, Brianese, nossa colega que dirige aqui esse empreendimento jornalístico hoje. Ao Ari, que está na apresentação do programa, enfim, a lembrança do meu nome, né, de estar aqui nesse momento participando desse evento de A Crítica, né, que é um evento significativo não só para o Jornal A Crítica, mas para a história do jornalismo amazonense brasileiro, né, porque A Crítica ela tem uma trajetória, não é? O jornal tem uma trajetória de existência, não é? Toda baseada na tentativa, né? Vamos dizer assim, na tentativa, e sempre que lhe é permitida, a partir dessa relação capital-trabalho, se dedicar às causas da população amazonense, né? E também lidando e repercutindo os grandes temas da política nacional, da sociedade brasileira, né? Então, a minha relação com A Crítica, na realidade, ela acontece a partir de 1992, a partir de 1992 ou 91, por aí, não é? Eu fui convidado para participar da redação a partir de um convite do professor Frânio Lima, que também foi diretor-geral aqui em A Crítica, e eu havia trabalhado com ele no Jornal do Comércio, onde eu fui subdiretor-geral dele no Jornal do Comércio. Então, depois ele migrou para o Jornal A Crítica, né, a convite do jornalista Humberto Calderaro, que é o fundador desse empreendimento, não é? E eu cheguei por volta foi ali no começo da década de 90, né? E um ano, inclusive, muito bom para o jornalismo. Nós estávamos vivendo uma fase muito interessante do jornalismo, porque havia uma competição pelo mercado, né, entre o Jornal do Comércio, entre A Crítica e também o jornal Amazonas em Tempo. Então, era um momento assim, interessante, tanto para a imprensa, né, para quem era dono de jornal, quanto para o jornalista, né? Havia uma competitividade, e quando há competitividade no jornalismo, a sociedade ganha. Né? Ganha porque as tensões, não é? Em benefício da população, não é? As contradições das classes, vamos dizer assim, das classes que detêm o dinheiro, né? Elas aparecem mais. E é exatamente nessas brechas, né, que o jornalismo
atua mais, né? Principalmente num ambiente como é o ambiente amazonense, onde há uma concentração enorme de renda, né? Então, essas brechas, essas brigas políticas entre as elites políticas, quer ser política religiosa, as contradições do próprio do empresariado, entendeu? Então, foi um período assim muito interessante, porque a gente pôde trabalhar isso aí, né? Aproveitar essas brechas e desenvolver um trabalho mais profissional. Você né? passou várias vezes, né? Não foi uma trajetória marcada no tempo de forma linear. Você entrou no jornal, passou por outros veículos, voltou para cá. Eu estive no jornal A Crítica e em função exatamente do momento que a crítica vivia, né? Que o jornalismo amazonense vivia, eu acho que passei por 3 vezes aqui no jornal, mas assim foi um tempo muito curto, né? De afastado, né? Na realidade, para falar a verdade, toda a época de política, principalmente de candidatura ao governo, eu era demitido no final, entendeu? Terminava a política, eu pegava a conta e ficava um tempo ali, até o Calderário. Às vezes eu fui para outros jornais também, fui para o Diário do Amazonas, mas depois a empresa me chamava novamente. É que as coisas estavam mais distendidas, né, em relação à política editorial do jornal e a política que seguia ali o seu rumo depois de uma eleição, né? É meio que uma característica da profissão, essa mudança constante de vários colegas que entraram, que saíram, que foram trabalhar em outros veículos, é coisa do mercado mesmo? Eu acho que é coisa do mercado e coisa também do posicionamento de cada profissional, entendeu? Eu, quando estive nos jornais que eu trabalhei, eu sempre defendi o jornalismo, inclusive arriscando todo o processo, entendeu? De demissão, né? Então, eu sempre procurei mostrar para o dono do jornal que o importante ali, que o ativo de cada empresa, na realidade jornalística, é a notícia. É a notícia bem feita, entendeu? É a notícia bem elaborada, que contempla todo aquele contexto, não é? daquele momento, né? Então, eu acho que isso, na realidade, acaba deixando... se o profissional se arrisca nesse sentido, entendeu? Ele tem que estar consciente também de que há forças que fazem com que ele seja, vamos dizer assim, confrontado com a realidade, né? Você conviveu com o Calderário? Convivi com o Calderário e tenho boas lembranças dele. Era uma figura que... Ele falou, eu tive a oportunidade de participar de vários momentos assim de crítica, né? E para começo de conversa, quando eu cheguei no jornal em 1992, 91 ou 92, né? Eu assumi a chefia de reportagem. E eu acho que passado pouco tempo, menos de um mês, né? Menos de um mês, houve um quebra-quebra na cidade de Humaitá. A população lá tocou fogo na prefeitura, foi uma situação complicada. Eu descia para o jornal, morava no Japim nessa época, descia para o jornal e ia assistindo o noticiário, né? Eu soube disso, cheguei na redação e decidi, como chefe de reportagem, mandar uma equipe para Humaitá. Então eu estava sozinho lá, eu era o único cara da redação que estava ali, né, para decidir. Liguei para o Pinduca já estava na redação, estava o Pinduca, estava um outro repórter, não é, o Eduardo Visconti, não é? Ele inclusive é lá de Petrópolis, no Rio de Janeiro. E falei olha, vocês se aprontem aí que nós vamos fazer uma viagem para Humaitá. Mas como? Eu vou ligar para o aeroporto agora para alugar um avião, uma avioneta lá para deixar o pessoal lá.
Aí liguei para o camarada lá, perguntei para a empresa, digo, olha, a Crítica tem crédito aí nessa empresa? Tem, coisa e tal. Tem sim, pode ser. Quem você é? Eu sou chefe de reportagem. Não tem alguém para autorizar? Eu digo, sou eu, pô, só eu que estou aqui na redação. Sou eu quem está aqui, né? Então, nós fizemos essa reportagem, voltamos no mesmo dia, mas criou-se uma expectativa na redação por conta da prática da empresa, não é, de que eu iria pegar conta, porque eu teria autorizado uma conta sem ser a autoridade competente tradicional, que é do departamento de Finanças. Financeiro, né? Nessa época era o seu Pires. Aí o pessoal dizia, rapaz, você vai pegar conta, não sei o que você fez isso. Para mim também não fazia muita diferença. Eu estava com menos de um mês trabalhando no jornal, né? Tanto faz pegar conta como não, estava na mesma, ia dar na mesma coisa, né? E foi esse terror em cima, Wilson, coisa e tal, você autorizou. Enfim, no outro dia, o jornal saiu, fez uma excelente cobertura, né? Foi um caderno, e no outro dia o Vander, que era advogado da empresa, chegou e disse, Wilson, o Calderaro quer falar contigo, ele está muito aborrecido contigo. Está aborrecido contigo que... Vou levar a conta. Essa história do voo, eu digo, vou levar conta, né? E aí eu fui para lá com ele, cheguei lá e estava lá, aquele jeitão dele, mas eu não conhecia o Calderaro ainda, né? Não conhecia esse jeito bem-humorado dele, entendeu? Aí ele chegou de olhar, você que é o Wilson Nogueira? Eu disse, sou eu mesmo. Ele disse, você que está na chefia de reportagem? Sou eu mesmo, porque meu contato era com o Frânio, né? Aí ele disse, quem foi que autorizou essa viagem para o Humaitá? Eu digo, fui eu, sou chefe de reportagem, eu era a única pessoa que estava na redação com um cargo, né? E como foi que você conseguiu? Eu digo, consegui porque a Crítica tem crédito na praça. Aí ele começou a dizer, não faça mais isso, não sei o que, coisa tal. Aí começou a dar um ralho. Dar uma chamada, né? Um ralho, né? Aí o Wander disse, aí eu olhei para ele, quase que a minha reação ali ia sair e ir embora, né? Aí o Wander disse, Calderaro, para com isso, rapaz, o Wilson já está ficando nervoso aí, já está... Aí ele pegou e disse, seu Wilson, é o seguinte, pessoas como você que eu quero no meu jornal, que decidam, que tenham iniciativa, porque é assim que a gente faz jornalismo. O jornalismo precisa disso. Então, a partir daquele momento, eu conheci o Calderaro pela face mais importante, não é, para quem trabalha em jornal, para o jornalista, porque eu senti que ele era jornalista. Ele estava agindo com a veia de jornalista, entendeu? Então, para mim, foi uma grande surpresa, né? Porque, geralmente, a ideia que você tem do dono do jornal, como ele é o dono do capital, ele é o dono da infra, né? É o dono dos meios de produção, então ele geralmente tem uma visão muito mais funcionalista do ponto de vista do capital, né, do lucro, né? E o Calderaro não, ele conseguia fazer esse trânsito, entendeu? Entre o jornalismo, não é? E os interesses políticos e econômicos do jornal. É isso que eu ia te perguntar. Tu sempre, nas conversas que a gente já teve, você fala que o Calderaro ele tinha uma exata noção da importância da empresa que ele tinha e de como fortalecer como um poder, né, em meio a essas relações institucionais, políticas e econômicas. Deve ter vivido muito isso, né, desses embates. Eu vivi muito desses embates, não é? E creio que muitas vezes eu fui vítima desse embate, talvez por uma questão de estratégia dele, porque essa história eu saía depois de voltar novamente, não é? Mas ele era o cara que era o sujeito que
tinha noção, né, da importância do jornal para a cidade e do poder que o jornal tinha, entendeu? Para influenciar, né, para ser referência de opinião pública, não é? E se contrapor ao poder quando ele achava necessário. Às vezes por interesse econômico, às vezes por interesse político. Então é aquilo que eu falo, ele sabia transitar, ele não era aquele cara que só seguia as diretrizes do poder econômico, né? Que na realidade você ia, se ele não fosse um camarada que tivesse a noção do poder que o jornal dele tinha, não é? Ele trabalharia só a parte do lucro, entendeu? Só que ele sabia que o ativo dele, o principal ativo dele, era a notícia, era o jornal. Então, por isso que nós vamos ver, você pega a história de diacrítica, né, quem for estudar a história de diacrítica vai ver que há vários momentos de oscilação do jornal. Oscilação que eu digo em termos de cobertura. Tem numa época que ele está cobrindo o governo, né, engajado ali com o governo, publicando, e tem horas que ele está, não é, fazendo uma crítica ferrenha a determinados governos. E isso não é um fenômeno local, me parece ser um fenômeno do próprio jornalismo. Esse é um fenômeno do próprio jornalístico, aquilo que eu falei. Como uma empresa capitalista, né? Como uma empresa capitalista, não é? Se você chegar por exemplo, você pega como referência, que a gente sempre referencia, e eu acho que não é a referência, mas já que é bastante comum a gente achar, São Paulo, você vai ver que a Folha de São Paulo é um jornal mais modernoso, entendeu? Mais próximo daquele capitalismo mais avançado, né? E o Estadão é um jornal conservador, né? A postura dele hoje sempre foi essa, né? Então, o jornalismo, eu acho que a gente... Há o mito da verdade, né? Há o mito da verdade, o mito... Não é, a sociedade, na realidade, e a verdade, ela é um conceito, é um conceito que chega a ser muito vago, entendeu? Que chega a ser vago para quem está observando a sociedade como um todo nos seus contextos, entendeu? Então você não consegue ver, existe nas aulas de sociologia, né, que diz o seguinte, você tem um prisma aqui, você olha para esse prisma, acho que é Rousseau que faz isso, ou um outro cara, um outro pensador, né? Você olha para o prisma e você não consegue ver todos os lados do prisma, né? A nossa profissão de jornalista, por mais que nós nos esforcemos, não é, a gente não consegue, acho que é humanamente impossível você conseguir, numa matéria, traçar esse contexto. Você tem que se esforçar, ser eticamente preparado para fornecer o máximo de informação sobre aquele evento. Mas dificilmente você vai chegar a esse nível, entendeu? De verdade absoluta, né? Até porque eu acho que quando você trabalha com verdade absoluta, você está prestando um desserviço. Foi por isso que tu procuraste a formação em Ciências Sociais. Eu conheci o Wilson em 1995, nós cursamos juntos o curso de Ciências Sociais na Universidade Federal do Amazonas. Ele já era jornalista, já trabalhava aqui no Acrítica, numa outra realidade, né, Wilson? Uma redação imensa. Vocês chegaram a trabalhar com quantos jornalistas aqui dentro? Olha, chegamos a trabalhar com 83 jornalistas, incluindo todo o pessoal que trabalhava no jornalismo, entendeu? De motorista, principalmente motorista, né, que trabalhava mais direto, trabalhava sob a direção da redação, 83 pessoas. A gente costuma brincar que eu entrei aqui em 2006, também por iniciativa do Wilson. O Wilson sempre teve uma ideia de que o jornal teria que ter um alcance mais regional. Se faz muito um jornalismo para a capital, um jornalismo a partir de Manaus para o Amazonas. O Wilson sempre defendeu a ideia de que o jornal tivesse sucursais, representantes, jornalistas, mesmo que não tivesse a formação jornalística, mas tivesse uma formação humanística no interior. Você fez uma primeira experiência alemã na Capuru, com uma amiga minha, com a Nélia, né, Nélia Mendonça, e em 2005, meados de 2005, eu te procuro e você me coloca, né, para fazer matérias de lá. Depois eu vim para cá fazer me lembro que em 29 de dezembro de
2005, tu me ligas, olha, parabéns, você passou no curso da UFAM para fazer jornalismo. Aí eu disse, Wilson, e quando é que tu vai me levar para ir? Porque eu já fazia matéria de vez em quando, para cá e tal, para Ivânia. Aí o Wilson, era dia 29 de dezembro, né? Ali pertinho do Ano Novo. Aí o Wilson disse, vem amanhã. Pô, Wilson, amanhã é dia 30, não dá. Quando foi no dia 2 de janeiro de 2006, eu vim e estou aqui até hoje, né? E foi muito importante a convivência com você, né? Com a Aruana, com Ivânia, né? E a confiança que nós sempre tivemos da direção do jornal. Eu me lembro que eu dei um pouquinho de trabalho, né? Pelas circunstâncias nas quais vim para cá, perseguição política no município, aquela questão toda mais particularizada dali. E como você sempre falou, disse, olha, quando você sair de Manacapuru, esses problemas locais eles vão parecer menores, porque aqui você vai olhar, né? Você vai olhar para o país, para o Estado, para as nossas questões mais conjunturais. Olhando hoje, quando tu pegaste o jornal, né? Tu saíste o quê? 2006? 2008, né? É quando o jornal começa já a passar por uma reestruturação produtiva mesmo, tecnológica, para chegarmos onde tem hoje, com redações muito enxutas, com os meios de comunicação pulverizados, o advento da internet, das redes sociais. Como é que se avalia o jornalismo hoje e aquela perspectiva de que a inovação tecnológica poderia, de alguma forma, facilitar, democratizar o acesso à informação, porque se teria mais agentes, tudo mais, isso acaba se concretizando ou não? Quais são os nossos enfrentamentos hoje nesse novo universo? Bem, eu penso que nós temos o privilégio de estar vivendo um momento de transição, né, da sociedade, né, da sociedade humana, né, e em consequência disso, vários setores, inclusive o jornalismo, né? Nós vivemos um momento de transição de um analógico para o digital, e toda tecnologia que chega, ela influencia na sociedade, tem suas consequências, né? O jornalismo, o que eu poderia dizer hoje é que nós estamos ainda tentando, não é? Tentando compreender como é que esse tipo de cultura, que é o jornalismo, vai se comportar daqui para frente. Porque as coisas me parecem ainda muito confusas. As coisas me parecem ainda muito confusas. Principalmente quando a gente fala em termos de democratização. Não é? E aí eu não tenho as minhas, vamos dizer, eu não gosto de falar a palavra ferramentas, né? A minha percepção, não é, de analítica é de que nós estamos numa situação muito complicada. Vou pegar o contexto de Manaus, não é? Nós temos centenas de sites hoje na cidade, e se você for fazer uma pesquisa nesses sites, você vai ver que a grande maioria presta serviços ao governo e à prefeitura, né? Prestando serviço ao governo e à prefeitura, com as suas honrosas exceções, automaticamente você acaba sendo porta-voz desses poderes, entendeu? Nada contra você publicar notícias de interesse público, mas de interesse público, né? E separar esse interesse público do interesse político é que é a grande dificuldade. Porque o empreendimento capitalista, pequeno ou grande, ele é um empreendimento capitalista. Ele precisa de dinheiro para pagar funcionário, pagar equipamentos, entendeu? Uma série de coisas que exigem um meio de produção. Então, eu vejo que nós precisamos ainda, a sociedade ainda vai ter que encontrar meios, não é, de tornar, pode ser uma utopia, mas os meios de comunicação mais democráticos. Porque a ideia que se tem hoje, por exemplo, se você pegar a história de Acrítica e pegar a história que está rodando hoje, que nós estamos observando, vamos verificar que com a imprensa tradicional,
né, ainda há essas possibilidades de exploração das contradições capital-trabalho, entendeu? Há um momento em que, daqui a pouco nós vamos entrevistar, o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos vai ser entrevistado aqui. Tá dando spoiler, Wilson. Em algum momento, entendeu? Há necessidade, o jornal vai ser levado pelos leitores, entendeu? A publicar material que contradiz essa história, que contradiz o capitalismo, né? São as brechas que São as brechas que a Ivânia fala. Né? São as brechas, né? As brechas que existem. Né? E nesse sistema que a gente está agora, nessa configuração agora de comunicação a partir dos sites, eu não vislumbro isso, entendeu? Eu vejo uma relação muito frágil, né? Até porque os investimentos são frágeis também. Nós vivemos uma sociedade capitalista. Vamos verificar aqui o que a Elon Musk está fazendo agora em relação à atuação dele no Brasil, né? Quando ele se posiciona como o poder econômico, né? Tentando se sobrepor ao poder político, né? Isso é bom? Na minha visão, não é, porque esses poderes, poder econômico, poder político, enfim, poder do povo, eles têm que estar, têm que se estabelecer num equilíbrio, né? Mas não é no equilíbrio onde um se sobrepõe sobre o outro, não é? Mas nesse equilíbrio da discussão, do debate, entendeu? Então tem que sobrar espaço para isso. Se não sobrar espaço, não tem jornalismo. Não tem jornalismo, né? Não tem jornalismo, não há. Tem jornalismo, mas não é aquele jornalismo que a sociedade precisa, né? Que a sociedade precisa, entendeu? Uma cultura humana que procure beneficiar a comunidade como um todo, entendeu? No sentido da informação mesmo, prestar serviço, enfim. E nesses programas especiais sobre os 75 anos do Jornal A Crítica, nós vamos trazer aqui para a bancada personagens da história do Estado, que percorreram, né, que transitaram aqui nas páginas de A Crítica. Nós temos aqui com a gente hoje o Valdemir Santana. Ele tem, só de 2000... Valdemir, o sistema da gente, que faz o arquivo digital do jornal, depois de um bug, nós temos de 2005 para cá. De 2005 para cá, você aparece em 525 matérias, 525 reportagens. Então, assim, é um dos personagens que está sempre presente, né, dando o seu ponto de vista, ou quando não sendo protagonista da matéria, ou emitindo alguma opinião, porque você transita nos dois universos. Você transita em dois universos que são fundamentais aqui. Um, Polo Industrial de Manaus, a Zona Franca, como presidente do Sindicato dos Metalúrgicos e como presidente da CUT. E, noutro ponto da sua caminhada, o universo político. Você é um filiado do PT, filiado histórico, presidente do Diretório Municipal. E é muito bom estar aqui com você. Como é que foi essa sua trajetória, essa sua caminhada dentro do Jornal A Crítica? Eu quero parabenizar o convite de 75 anos de Jornal A Crítica, né? O nosso sindicato tem 91 anos, tá? Nosso sindicato, 91 anos, né? Que criaram o sindicato e veio até hoje, né? No sindicato, eu quero parabenizar essa rede de comunicação altamente democrática, né? Da sua direção atual, antiga, é muito importante isso. Nunca fechou as portas para a gente, né? Nunca. O Jornal A Crítica, a rede de televisão, nunca fechou as portas para a gente. Sempre altamente democrático, né? Então, esses 75 anos, eu quero que tenha mais 75, tá certo? Fazendo o que o jornalista tem que fazer, né? Altamente democrático, né? A gente parabeniza em nome de todos os trabalhadores do Estado do Amazonas, onde a CUT representa quase 700 mil pessoas na área rural, na área urbana, no nossos feirante, que é ligado à nossa CUT também. Eu quero parabenizar esses 75 anos
pela Rede Caldeirada, para todo mundo aí, tá? E Jornal A Crítica principalmente, né? Os nossos editais são todos no Jornal A Crítica, viu? Que é de alta confiança, a gente faz sempre no Jornal A Crítica, né? Então, é muito importante isso. A gente vem desde 11 anos de idade, né? Que a gente veio 12 anos, 12 para 13 anos, eu fui funcionário, eu fui aluno do Senai, né? Eu fazia mecânica e fazia o curso da escola normal, né? A gente fazia lá um antigo ensino primeiro grau, né? Que agora é médio, né? Esse negócio todo. Então, fui lá que eu comecei e lá que conheci o movimento sindical, o movimento político, lá numa instituição alemã com o nome FASE, que a gente aprendia política, né? No dia a dia, que veio trazido da Europa para cá. Então, a gente veio crescendo. E todos meus amigos que estudaram junto comigo, todos já se formaram e se aposentaram junto comigo, né? Uns foram ser mecânico de avião, outros foram ser mecânico de fábrica, né? E terminaram a faculdade junto com a gente, né? E a gente conheceu o movimento sindical e isso também até hoje, né? Eu só fui uma vez candidato a deputado estadual porque a minha política era outra, né? Minha política era outra. Que, para mim, eu entendo que política é fazer bem para as pessoas, não é fazer mal. A palavra é grega. E em alguns lugares no Brasil faz mal para as pessoas, né? Não faz muito bem para as pessoas que assumem, às vezes, o cargo, né? O cargo no dia a dia, né? Você encontrar hoje em Manaus, no estado do Amazonas, onde o deputado federal aprova, é contra o direito de igualdade das mulheres, não dá para dizer que isso é um político, né? Não dá. Dizer que o salário da mulher tem que ser menor, né? Na hora certa eu vou falar quem fez isso e eu vou mostrar que o DIEP está lá o nome, né? Então eu vejo que a imprensa tem que colocar isso, quem vota. Eu vi falar agora eu estava escutando a palavra do capital e a indústria, né? Então a indústria não tem essa discriminação, e há algumas pessoas que têm essa discriminação. Eu acho um absurdo isso, né? Eu acho um absurdo isso, né? E dizer que o presidente da República, anteriormente, dizendo que para melhorar a situação no Brasil tem que reduzir os encargos sociais, tem que reduzir os direitos dos trabalhadores, é complicado também. Então, estou à disposição a qualquer pergunta que você queira fazer aí. Eu queria te mostrar nas páginas aqui. Jorge, tu podia colocar a matéria do dia 17/11 de 2011? Tem uma matéria aqui que se aparece, sobe um pouquinho. Representação contra a revista íntima. Você falou da questão da igualdade salarial e eu queria que a gente percorresse esse tema entrando por aí. Você lembra dessa? Lá embaixo você participa disso, né? Do constrangimento que era causado aos trabalhadores, em especial às mulheres, das revistas íntimas. Tu te lembra desse episódio? Lembro. E nós denunciamos isso e tinha uma discriminação também na questão da idade. Só podia entrar gente que não fosse mulher, que fosse homens e que fosse acima de até 20 anos de idade, né? Tinha essa discriminação da idade. E o jornal, a Crítica, tirou isso dentro dos seus anúncios, entendeu? Tirou mesmo, né? Entramos com o Ministério Público e não pode acontecer esse tipo de discriminação. Mas se você imaginar que isso vai fazer mais ou menos 20 anos atrás, olha, mais de 20 anos, que tinha essa discriminação. Né? E o jornal, acredito, foi o primeiro a tirar, tá? Esses anúncios, né? Que tinham antes nesse processo todo. Hoje, quanto representa a mulher na força de trabalho do polo industrial de Manaus? Você tem ideia? Depende do setor. Se você pega um setor de mecânica, de motocicleta, hoje chega em torno de 22% de mulheres. Em algum setor chega a 30%? Não, hoje chega. O setor eletrônico, uma fábrica de TV e de celulares, chega a 52% de mulheres. 50%. Que é? Já foi 65%. De mulheres nas fábricas de eletrônico. Já foi 65% de mulheres. 65%? Já foi. Mas em 2011, 2012, nesse período aí, tá certo? Que a atividade era muito de produção, de inserir componentes nas fábricas, nas placas, então as mulheres são mais rápidas que os homens. Tá certo? E usar as duas mãos para produzir os componentes dentro daquela placa. Hoje, como reduzir essas placas, você imagina, né? Que uma placa de TV, uma moto, os componentes são muito pesados para ela ser utilizada nesse processo todo, né? Para montar um amortecedor, um processo todo é mais diferente de um pequeno transistor, um pequeno diodo que tinha antigamente, que agora é só um módulozinho que você monta uma televisão.
Você imaginar que uma TV de 40 polegadas, você montava há mais ou menos 15 anos atrás, em 49 segundos. Hoje é 5 segundos. Uma moto era 59 segundos, hoje é 8 segundos, monta uma moto, a mesma moto. Aliás, tem mais aceleração ainda, que era 125 cilindrada, agora 160 cilindrada. Então é uma situação diferente, né? É muito diferente. Você vai no setor naval, quase 90% é homens, e poucas mulheres tem lá. Hoje nós temos 8.500 trabalhadores no setor naval, que é a nossa categoria também. Mas dificilmente você encontra uma companheira lá, né? A não ser que ela seja engenheira naval, né? Na área administrativa que ela funciona, mas dentro da produção mesmo, que são mecânicos, que são soldadores, não tem essa inclusive as instituições que é para qualificar esses companheiros e companheiros não qualifica para essa atividade, né? Nós temos uma outra matéria também que você já reclamava, já criticava a questão da falta de capacitação. Perfeito. Né? Eu não sei se a gente demarcou aí, Jorge. Patrões. Coloca aí a do dia 25 de agosto de 2009, que depois eu vejo essa outra. 25 de agosto de 2009. Aí você está no embate sobre a jornada de trabalho. O que é que mudou desse tempo para agora, hein? 2009. Essa eterna tensão entre o capital e o trabalho, né, Nogueira? O que mudou desse período, dessas discussões, da PEC 231, 95, olha. Eu acabei de explicar para você, a última vez que houve redução de jornada de trabalho no Brasil foi em 88. 88. Vai fazer 36 anos. Era 240 horas por mês, né? Ou seja, 48 por semana, e passou para 44, para 220 por mês. Olha bem. E agora eu dei um exemplo quanto era a produção que fazia antes, né? Uma moto, dei o exemplo da moto, e dei o exemplo de uma TV de 40 polegadas, né? Nós reduzimos, e foi lá em 88 que a Constituinte reduziu a jornada de trabalho. O mundo todo reduziu a jornada de trabalho pela atividade repetitiva que dá doença ocupacional. O mundo todo. Em 88, estava lá ainda o Lula, era deputado federal, vários companheiros sindicalistas que foram eleitos, e a gente conseguiu reduzir a jornada de trabalho. Lá que a gente conseguiu colocar o FGTS, esse processo todo, né? Indenização para os trabalhadores, que antigamente era indenização. Aí nós trocamos pelo FGTS, né? E aí começou a fazer aquela questão de cargos sociais. O nosso procedimento, né, é igual à Alemanha, igual à Inglaterra, né? Para os trabalhadores, a gente é cópia de lá, né? Então, nós estamos agora, esse ano, novamente, reduzindo a jornada de trabalho, querendo reduzir para 36 horas semanais, atividade repetitiva, né? E mais o resto também 36 horas semanais. Você imagina que 36 horas semanais eu era o datilógrafo. Naquela época que você falava que você fazia a matéria na máquina de dilografia, né? Então, aquela atividade era 6 horas de trabalho. E a telefonista, que você trocava os públicos. Né? Essa era a atividade que já tinha 88, de 6 horas de trabalho. Mas a pessoa que está lá no ponto, digitando a matéria para sair, na TV, ele está digitando, não mudou nada. É para ser 6 horas de trabalho por dia desses companheiros e companheiras. Só que falta fiscalização para isso, né? Você imaginar, se a gente reduzir a jornada de trabalho para 36 horas de trabalho, Wilson, a gente vai gerar em Manaus 70 mil empregos. E no Brasil, 2,5 milhões de empregos. É isso que nós estamos brigando. Nós da CUT, né, eu sou presidente da CUT a nível nacional, nós estamos fazendo esse projeto acontecer com os nossos deputados federais para que o Brasil gere emprego. Porque as empresas só faturam. Não estou falando empresa que nem o jornalismo, não, que vive nos troncos, né? Eu falo uma empresa multinacional, que nem a LG, Samsung, Honda, né? Que fatura, que eu dei um exemplo agorinha, que fazia uma moto em 59 segundos, hoje faz em 8 segundos. Um celular é 1,5 segundo no celular. Então, se você faz 1,5 segundo, a atividade é altamente repetitiva. Vai ficar com milhares de pessoas doentes. Hoje, em Manaus, nós temos mais de 17 mil pessoas com doença ocupacional que não voltam mais para trabalhar. 17 mil? 17 mil. E no Brasil, mais de 100 mil pessoas com doença ocupacional. Então, essa é a posição nossa, com nossos médicos, nossa Central Única dos Trabalhadores, que está fazendo no Brasil todo, né? Pra você ter ideia,
O Equador reduziu a jornada, Peru reduziu a jornada, Chile reduziu a jornada. Por que o Brasil não pode reduzir a É uma jornada? resistência muito grande também, né? Sim, mas nós temos que trocar nossos deputados federais que querem bem para as pessoas. Quem vai pagar essa doença ocupacional é a sociedade. Quem paga é a sociedade. Né? Quem paga é o INSS, que vai pagar, que a gente contribui com isso. Eles faturam, ganham das pessoas doentes. Nós vamos ter que pagar por eles? Não. Tem que ser ao contrário. Né? Tem que ser ao contrário. Nós estamos trabalhando nesse sentido. Inclusive, a nossa pauta de reivindicação esse ano é para reduzir para 36 horas semanais a atividade industrial, do destino industrial. Que eu não gosto de falar Zona Franca, viu? Porque aqui a Zona Franca é diferente do resto do mundo, que lá nas outras são tudo maquiação. A nossa tem que produzir. Tem um nome chamado PPB, Processo Produtivo Básico. Né? É o mínimo de produção que tem que fazer. Você imagina se nós tivermos hoje só para 40 horas semanais, hoje nós temos 117 mil trabalhadores, iria para 142 mil empregos. Aí ia precisar de gente qualificada, viu? Que não tem gente qualificada. Nós temos uma matéria aqui do dia 17/8/2008, Jorge, que justamente você já falava sobre isso, mão de obra escassa, problema de capacitação. Lá embaixo tem 3 perguntas com o Valdemir. Ele fazia uma avaliação aí. Qual a razão da escassez de mão de obra qualificada? Aí você falava, faltou planejamento do governo federal, estadual, da SUFRAM e das próprias empresas que deveriam investir na sua mão de obra. Esse trabalho deveria ser começado há 10 anos. Como é que está o quadro hoje de capacitação? Do mesmo jeito, pior. Tanto é que agora o sindicato está qualificando, tá? Porque não adianta de falar para o governo do Estado, para a Prefeitura, para a SUFRAMA, né? E nem para os órgãos, Secretaria de Trabalho, não qualifica ninguém, tá certo? É só papo furado. Então, só o ano passado, de novembro até hoje, e hoje está lá no nosso site, chamando as pessoas para se inscrever, para se qualificar naquilo que vai trabalhar, tá certo? ISO 9000, várias atividades nesse processo. Você vê as qualificações, não existe. Nós estamos brigando agora para o setor naval, né? Que estava fora a política nacional, o setor naval estava fora do Brasil. Só estava Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Bahia. Aí nós fomos lá e trouxemos para cá, né, para discutir, que agora em maio agora o presidente Lula vai lançar o setor naval no Brasil todo. Aí nós temos 10 engenheiros naval em Manaus. Cadê nossos engenheiros naval? E a demanda é de quanto? E é muita gente. De soldadores também. Soldadores para ganhar R$ 3.500, tá? Não é um salário ruim, né? Em relação ao resto do Brasil. Geral, Então, a gente precisa disso aí muito, né? Acho que o governo do Estado tem que sentar com os trabalhadores, que esse governo nunca sentou com os trabalhadores para discutir isso. O que precisa para qualificar. Aprova os projetos na SUFRAMA e não se conversa com os trabalhadores. Nós não temos representação na SUFRAMA. Né? O maior sindicato do setor eletroeletrônico do Brasil não tem representação na SUFRAMA. Como é que pode? Como é que vai discutir? Como é que a gente vai levar? Porque todas as empresas, quando acontece demissão, por mais que a lei foi feita que não tem que homologar no sindicato, a nossa obriga a homologar no sindicato, para a gente saber o que vai precisar futuramente, o que está sendo demitido para a gente ter essa Isso gera posição. empregabilidade, Lógico, né? Lógico, essa é a posição nossa, né? E nós, entrar no site hoje está lá. As pessoas se inscrevendo para a gente fazer o curso online, né? E depois tem a presencial. Valdemir, ainda há pouco você falou da questão da igualdade salarial. Agora, em março, o governo federal publicou o primeiro relatório de transparência salarial já dentro da Lei da Igualdade, que é uma iniciativa do governo federal, do governo Lula, aprovada ano passado. E esse relatório aponta que, em média, as trabalhadoras em cargos iguais, com a mesma função, com a mesma qualificação das empresas privadas, recebem menos 19,4% do que os homens. E aqui no Polo Industrial de Manaus, como é que é a realidade, hein? Não é diferente. Olha, nós temos 726 empresas na nossa categoria, né, da indústria, no naval e tudo. 726? 726 empresas. Desses 726 empresas, não chega a 5% de diretores de fábrica. Mulheres. Mulheres, não tem. Não chega a 5%. Você imagina como é que é o machismo no mundo do trabalho, né? Você pegar uma empresa da Ásia, não existe mesmo nenhuma mulher que seja comandante lá. Não uma existe. Característica das empresas. Você pega as empresas japonesa, coreana, chinesa, não existe mulher como chefa lá, não.
Cargo existe. de direção Não, mulher. pode esquecer. É o quê? Samsung? Samsung, LG, Honda, Yamaha, não existe. Não existe. E a chinesa, GRI, esse pessoal que tudo são, não existe. A discriminação é muito grande. Nós temos que exigir, as autoridades têm que exigir isso. Não pode vir aqui só faturar e não respeitar a nossa lei. Né? Então, eu vejo isso. O sindicato faz isso nesse processo todo. Então, nós estamos nesse sentido de fazer essa denúncia. Mas se o governo do Estado, que é a autoridade maior, a Prefeitura de Manaus, que está aí dentro de Manaus e o polo industrial, não cobrar isso, é complicado, porque nós não temos poder de polícia, não temos poder de denunciar. É por isso que nós estamos brigando com o ministro do Trabalho para que o sindicato possa fiscalizar junto com o Ministério do Trabalho. A gente não vê esse tema, inclusive, nas casas legislativas e parece-me não ser pauta também da imprensa, né? Como é que tu vê isso, Nogueira? Olha, eu fiquei interessado nessa questão e até para encaminhar uma pergunta para o presidente, que o problema existe, o problema está aí, e o sindicato tem esse poder político, né, de enfrentamento com essas situações. Agora, existe alguma iniciativa no sentido de reação, alguma política mesmo definida pelo sindicato para mudar esse quadro do número de mulheres no setor naval, por exemplo, né, que você falou ainda há pouco, né? E no setor de moto-honda, por exemplo, que é o setor de motocicletas, né? Existe alguma política do sindicato de formular, por exemplo, ideias para o governo, para outras instituições não governamentais de formação dessas pessoas, das mulheres, encaminhar isso para uma formação efetiva? Sim, graças a Deus já está acontecendo em algumas empresas, inclusive já está tendo uma situação de algumas empresas fazer curso de soldador para mulheres, né? Dentro do destino industrial, de montagem, mas muito lento ainda, né? Sobre essas questões todas, né? Você tem fábrica aí, que nós fizemos um estudo antes da pandemia, que não queriam mais contratar mulher. Por quê? A engenharia de processo fez análises. Por quê? Porque uma companheira, quando está grávida, vai querer ter seu neném, sua família, ela trabalha 4 meses. Porque passa quase uns 8 meses em casa, né? Então o cara faz essa conta, essa maldade coloca na cabeça de algumas empresas. Nós estamos concluindo esse trabalho e vamos denunciar o nome das empresas, né? Umas empresas aí chinesas e coreanas, eles fazem os cálculos, na engenharia de processo faz o cálculo, entendeu? E quando tem um problema na gravidez e passa mais tempo, e a nossa categoria, ela garante assistência médica para todos os trabalhadores, garante na convenção coletiva, para todos os trabalhadores e os seus dependentes. Garante também serviço odontológico para o trabalhador que trabalha e para todos os seus dependentes. Então, nosso sindicato, a nossa convenção coletiva, vou dizer para vocês, nós recebemos um prêmio no Uruguai, a melhor da América Latina, né? E mesmo assim tem empresa que não cumpre, né? Eu conversei com o presidente do sindicato, os navais, eles vão qualificar as mulheres para soldadoras também. Eu quero parabenizar o seu Irani, mais o pessoal lá do Juruá, que toparam isso, né, para outras atividades, companheiro. Né? Antigamente você tinha fretista só homem, não era? Que a gente vai lá colocar gasolina, então diesel, agora já tem companheiro mulher. Eles têm capacidade sim. Né? São muito mais, em alguns lugares, muito mais produtivos que os companheiros. Não estou dizendo que os companheiros não são produtivos, são, mas a situação tem que ser igual, não tem que ser diferenciação. Não por uma desculpa dessa, porque não vou contratar porque ela fica grávida. Eu escutei essa semana de um dono da empresa aqui. Aí não dá para aceitar um negócio desse, viu? Nós somos, né? E tanto é que a nossa categoria, o piso, se você pegar a convenção coletiva, o piso da nossa categoria, o menor piso é 2.200, tanto faz para homem e para mulher. Comece com isso aí.
Tanto faz homem para mulher. Tem assistência médica, tem creche para as crianças, por homem para mulher. Então é isso que a gente defende, a igualdade de oportunidade para todo mundo. É isso que tem que fazer. Agora, não dá só para o sindicato fazer isso, sem a autoridade que pode fiscalizar e olhar esse detalhe. Então nós temos que olhar tudo, né? Assim que a gente vai discriminar, acabar essa discriminação, como tinha antes, né? Olha, eu preciso só de homens para trabalhar na fábrica tal. Aí nós entramos com a ação na época, o nosso vereador, que faleceu ano passado, o Joaquim Lucena, entrou com a ação, tiraram do jornal tudo. E o primeiro jornal a tirar foi a jornal aquele que tirou tudo, né? Que é discriminar dentro da fábrica, não nos nossos jornais de grande circulação, né? Então, por isso que eu parabenizo o jornal. Que aí você colocava lá discriminação, não tinha esse tipo de coisa, e colocava, né? Agora não é isso, não pode não. Tem que ser assim, entendeu? Você falou na lei da igualdade salarial. Você acha que pega essa lei? Pega. Basta a gente começar a conscientizar. Quando veio a rede social, né, eu vejo, às vezes a gente está numa reunião, eu vou para a reunião e as pessoas ficam no celular. Se eu estiver falando lá, a pessoa não vai entender, né? Eu acredito no tipo de jornalismo escrito, que está voltando os livros novamente para a gente ler. Que livros eletrônicos não dá para ler. Aquilo, quando você vê a tela, tem problema mental, câncer dá. Então, pode dizer isso para as pessoas. Tem que voltar o jornalzinho, o nosso jornal, porque ainda quando você compra o jornal, eu quero vender minha casa. Aí vai lá na crítica e coloca lá no classificado. Nós vamos lá no classificado procurar, pela confiança que tem as pessoas. Eu acredito que nós temos que voltar. Como tem o vinil. O vinil está voltando, né? O vinil está voltando, que você quer escutar fidelidade de som no vinil. Não está no sistema eletrônico. Ele falha, tá certo? Então, eu acredito nesse negócio. Eu acredito que tem algumas coisas que não vai sair ainda no dia a dia, né? Porque no jornal escrito não tem fake news, não. Tem a verdade dos fatos. Com de defesa. Eu queria aproveitar essa oportunidade para perguntar o seguinte. Qual é hoje a perspectiva do sindicato em termos de preparação, não é, de busca de conhecimento para enfrentar essas novas tecnologias lá no setor, não é? Por exemplo, os robôs, a robotização. Como é que o sindicato está tratando essa questão? Você falou ainda há pouco que uma motocicleta está sendo construída em menos de 3 minutos, não é isso? 8 segundos. 8 segundos. E isso com a participação da robotização, né? Em grande medida, né? Você imagina, a robotização não está ainda no Brasil, não está ainda. Porque a produção que é feita no polo industrial e no Brasil é feita para si mesmo, para dentro do Brasil mesmo, né? Para 220 milhões de brasileiros, não é para exportação, para mandar para fora. A não ser o agronegócio. A nossa produção é para dentro do Brasil, praticamente, não vai para fora. O que vai daqui não vai para o México, não vai para os Estados Unidos, que lá no México tem uma zona franca que não produz nada, é só uma transferência de maquiação. Você faz o carimbo, aqui não, produz. Né? Para garantir o polo industrial, para garantir a Amazônia, tem que ter o polo industrial. Né? Senão, ninguém ia fazer o quê? Porto de Lenha, o que o diga, né? Na época da borracha, quando roubaram nossa semente, foi para a Malásia. O pessoal tem que falar isso para a sociedade. Então, nós temos que defender isso aqui. O maior rio da água doce do mundo é o nosso aqui. Na Amazônia, 37% da água doce do mundo está aqui na Amazônia. Nós temos que defender isso, para juntar esse processo todo, né? Como eu disse agora, no setor naval, tem o Belém do Pará e a Amazônia, o Brasil estava esquecendo. E esse governo está colocado aí. Eu sempre coloco, quem prorrogou o polo industrial aqui, quem foi que prorrogou o polo industrial? Quem foi que prorrogou o polo industrial? Porque eu não gosto de falar Zona Franca. Foi o Lula 10 anos e a Dilma 50 anos. Como é que os manuais não conhecem isso? É verdade dos fatos. Hoje nós temos 117 mil empregos, por quê? Porque o governo anterior ele fez uma medida para acabar com o polo industrial. E tem era surpreendente querendo ser prefeito de Manaus. E nós entramos com uma ação, junto com o Solidariedade, entramos com a ação e ganhamos a ação no Supremo para não acabar com o polo. Mas, na época, nós perdemos, há 1 ano e meio atrás, 17 mil empregos. Eu não vi a imprensa falar isso. Eu não vi a imprensa, só nós, o sindicato, fizemos.
E por isso que a gente acredita no jornal escrito, porque nós temos um jornalzinho que a gente lança 100 mil jornal no mês. 15 dias a gente joga 50 mil jornal, entendeu? Nossa linguagem. Nossa linguagem para dizer para as pessoas. E as pessoas pegam para ler, né? Acho que nós temos que pegar o jornal crítico, fazer menorzinho e entregar para o pessoal a verdade dos fatos por aí, entendeu? Valdemir, é esse tipo de política que o PT vai levar para a campanha hoje? São essas comparações e essa percepção de que nos governos do Lula e da Dilma, o polo industrial e os governos locais também ganharam em repasses, em obras estruturantes e tal, na prorrogação. O que houve nesse período, ou nessa relação do que foi feito com a população? Há um problema de comunicação, há um problema de entendimento disso, porque me parece, pelos discursos pelo menos do pré-candidato mais barulhento da federação, que já chegou dando chute na parede, né? Assim, explosiva, que é bem a característica eu me refiro ao Marcelo, né? Esse vigor, essa força toda, maneja bem as palavras, mas já no campo da comparação, na polarização. Qual é o problema dessas gestões? Porque a gente fala muito, por exemplo, se cobra muito a conclusão da BR-319, que é um projeto lá final do primeiro governo Lula. Passou 4 anos paradinho aí. Retorna de novo à pressão, como é natural e tal, mas não se atribui a autoria. E não há uma percepção de um ganho político. Você imaginar que a ponte Manaus e Iranduba, quem foi? Qual foi o governo? A liberação do dinheiro, quem foi? Né? Pessoas esqueceram quem foi? Né? E está acertado que vai ser a BR-319 está pronta. Só que ela falta ser recuperada. Foi feito faz muitos anos atrás, falta ser recuperada. Mas só que a gente precisa também sinalizar nossos rios. Nós estamos pedindo também, fizemos um documentário, de sinalizar nosso rio para verificar nossas balsas, porque quando o rio aconteceu o ano passado, que o rio baixou muito, e os grandes navios não conseguiam entrar, porque o calado é 18 metros de calado de navio, como é que vai entrar aqui? E eu tenho uma posição bem clara, que não era para entrar navio aqui, é para ter o porto lá e de lá trazer de balsa para cá. Então, são muitas coisas que nós estamos colocando como proposta do movimento sindical para isso, né? Então, por isso que eu falo do setor naval, né? Não dá para a gente transportar as pessoas em barco de madeira ainda, né? Século XIX. Nós temos que ter os barcos, transportar as pessoas que vão do dia para outro, de um lugar para outro, de barcos com segurança, né? Todo dia, 158 mil pessoas andando nos barcos, de um município para outro. Né? Em Manaus, 500 mil pessoas andando nos cacarecos velhos, poluindo todo dia a cidade. Você tem ideia? A maioria dos ônibus de Manaus está com S500 ainda, jogando enxofre de S500. E tem o S10, né? Que utiliza, e com mamona, né? Que é feito no governo Lula. Tá certo? Então, o que a cidade está fazendo? Nós estamos brigando ainda para ver um local onde vamos enterrar lixo. Pelo amor de Deus, nós estamos no século XXI. Foi prorrogado por mais de 4 anos o uso do aterro sanitário. Devia ter acabado, na época do prefeito Alfredo Nascimento, que foi candidato, que apoiava o Lula, que agora não apoia mais, né? E era para tirar aquela lixeira naquela época, olha o tempo que ele estava lá. E naquela época ele queria fazer metrô de superfície. Pelo amor de Deus, que aqui embaixo de Manaus só é água. Então ele esqueceu, fez várias aquele lugar onde ficam as pessoas, né, para pegar os ônibus, fez sim, e até hoje não foi feito. Então fica claro que numa reunião que nós tivemos, né? E, inclusive o ministro Alckmin, o vice-presidente Alckmin, que esteve aqui a última vez, disse que a 319 vai ser revitalizada. Então eu acredito nisso. Vai ser um ativo para a eleição, isso? Eleição em Manaus? Não, é um ativo para o estado do Amazonas. Nós vamos discutir Manaus. A gente vai discutir Manaus. Né? A BR não fica nem em Manaus, né? Ela começa lá atrás, vai lá, começando lá de Humaitá, vai embora. Né? Nós temos que ter esse acesso. Mas não é só a 319. Nós temos que ver o nosso rio, a sinalização do nosso rio. Que não dá ainda para o pessoal vir olhar a lua para poder chegar em Manaus. Nossos maestros, eu digo maestro, porque dirige os nossos barcos à noite, né?
Se dá uma chuvarada, ele vai para a beira, né? Que você queria Parintins, vai para a beira lá e espera a chuva passar para poder vir de volta, senão ele não consegue olhar. Tá certo? Em relação ao BR-319, qual é a sua avaliação em relação às preocupações ecológicas? Como é que o presidente do sindicato vê essa questão? Eu não vejo problema nenhum na questão ecológica. Eu sempre digo que, que já está pronto lá. Tem que ajustar, colocar fiscalização e deixar as pessoas ir e vir. A minha preocupação é o potássio. Né? É o potássio. Né? Nós podemos ser um autossuficiente em potássio, mas como é que vai tirar? Eu também não concordo que as pessoas passem fome sentando em cima de ouro. Nós temos que ver como é que a gente vai tirar o ouro, para não prejudicar. Nós temos exemplo no mundo todo como vai fazer. Tá certo? Não pode ficar se aparecendo que vai resolver o problema de uma vez. Vamos tirar o potássio, mas sem prejudicar o meio ambiente. É isso que nós queremos. Né? O pessoal que trabalha no meio ambiente quer isso também. Não pode ser na marra, como está sendo querendo ser feito. Nós somos a favor. E nós somos a favor que a BR seja restaurada, mas sempre de olho na questão ambiental. Pronto. A história do potássio que hoje, salvo engano, o governo já liberou a licença, né? Uhum. No dia da gravação desse programa, o governador Wilson Lima anunciou a liberação da licença. Isso abre, num cenário em que seja iniciada essa exploração, esse produto vai ser beneficiado aqui? Isso abre outras possibilidades no polo industrial? Eu acho que não dá para a gente pegar a nossa matéria-prima e mandar para fora. Nós temos que ver da retirada da base até a fabricação final, para nós termos a própria empresa nossa fazendo aqui. Não é em Manaus, pode fazer em outro lugar? Faz em outro lugar. Não dá para mandar para fora, que nem fazia com ferro antigamente. A né? indústria de fertilizante, no caso, isso, né? Isso também, nós temos que ter indústria de fertilizante aqui, não vai ser em Manaus, vai ser em Belém, vai ser em São Paulo, não me interessa. Que seja no Brasil, para a gente gerar emprego, gerar renda no nosso país. Não mandar para fora a matéria-prima e depois de vender super caro para a gente. Não pode. Não entender que é isso, entendeu? Valdomir, a gente está chegando ao final desse encontro e você já me gerou vários temas do dia aqui. Quero lhe dizer que os nossos repórteres, muito tema interessante para gerar outras matérias, para aprofundar. Gostaria que você fizesse suas considerações finais. Você e o Wilson também. E, de antemão, já agradecer a presença e a sua gentileza de participar com a gente. Pela ordem, né? Pela ordem de idade. Verdade, isso mesmo. Mais uma vez, muito obrigado por ter participado desse programa aqui com a Ari, com a Aruana, né? E foi um bate-papo muito importante aqui, edificante, com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos. E repito, espero ser convidado novamente para essas conversas, né, porque são muito importantes para a comunidade de Manaus, para a sociedade de Manaus. Muito obrigado. Eu, em nome do Sindicato Metalúrgico da CUT, né, eu estava num debate lá no PT sábado, e lá estava o companheiro Ricardo Moraes. E eu lembrei para ele que antes de 88 nós fizemos uma greve na Philips, quando as mulheres ficavam grávidas, eles eram demitidas. Nós fizemos uma greve de 42 dias na Philips, né, e colocamos na nossa convenção coletiva. E em 88 ficou valendo a nível nacional, garantia da mulher grávida. Então, a garantia de direito das pessoas, né, tem que ser fundamental. Eu agradeço o Jornal A Crítica e a rede todinha, que estamos à disposição. Esse jornal que foi sempre democrático conosco, né, a gente respeita. É por isso que nós estamos aqui, tá? No dia a dia de vocês. E na hora que vocês chamarem a gente, nós estamos à disposição de vocês, para o bem-estar do nosso estado e do Brasil. Um abraço a todos e a todas. Obrigado a todos, a todas que nos acompanharam. E até a próxima.